Olá, alunos! Chegamos à nossa quinta teleaula de inglês instrumental e eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar todas as informações que nós temos tentado passar para vocês. A cada 2 aulas eu tenho tentado fazer uma revisão das aulas anteriores para ajudar vocês a fixarem todas as estratégias de leitura que nós temos tentado compartilhar com vocês. Vamos ver a nossa agenda de hoje? Teremos então a revisão da aula 3 e da aula 4 e estudaremos a estratégia de leitura Prediction. Revisão da aula 3, nós tratamos de inferência contextual e scanning. Só para relembrar, então, a inferência contextual é quando nós nos utilizamos do contexto, tudo que está em volta de uma palavra que eu não conheço num texto em língua inglesa. Então, ao me deparar com uma palavra nova, eu vou me utilizar do contexto. Nós vimos que, às vezes, o significado daquela palavra que eu não conheço, ela se explica no decorrer do parágrafo, da frase. Ela pode ser um contraste, né, um oposto de uma outra palavra. Ela pode ser um sinônimo, ela pode ser uma explicação, pode haver uma relação de causa e efeito e tudo isso vai nos ajudar a entender o significado dessa palavra. Bem, isso é utilizar a inferência contextual. E o scanning? Scanning é uma estratégia de leitura onde você vai procurar pontos específicos, né, informações específicas no texto. Quando você já leu o texto todo e agora você precisa responder determinadas questões, você não vai reler o texto todo, você já vai diretamente naquela parte do texto onde você vai encontrar a informação que você está procurando, ok? O que mais que a gente viu nas nossas aulas? Vimos também o que significa cognatos e falsos cognatos. Só para relembrar, então, cognatos são palavras que se parecem com as palavras da língua portuguesa na escrita e também no significado. E falsos cognatos são palavras que se parecem na escrita, na pronúncia, mas têm significados diferentes. Muito importante a gente ter cuidado com os falsos cognatos. Por quê? Os cognatos, eles nos ajudam a entender o significado do texto, porque se parecem e têm o mesmo significado. Mas os falsos cognatos, eles podem nos confundir e até nos levar ao entendimento errado da frase, né, do parágrafo do texto. Então, é importante que a gente conheça os falsos cognatos. Eu trouxe alguns exemplos na outra aula e hoje mais novos exemplos para vocês, ok? Bem, aqui nós temos a palavra scholar, que significa erudito. Parece escolar, mas não é, significa erudito. Actually, a gente já tinha visto, significa realmente, na verdade, parece atualmente, mas não é. To resume é um verbo. To resume significa recomeçar. Parece resumir, mas não é. Lecture, conferência, palestra. Parece leitura, mas o significado real é conferência ou palestra. Intent, pretender também é um verbo, né? Então, parece intentar, mas é pretender. Eventually significa finalmente e não eventualmente, como parece na escrita. Novel. Novel não é novela, significa romance, o gênero literário, né? Quando eu quero dizer que eu estou lendo um romance, eu uso a palavra novel, ok? To push é um verbo e significa empurrar, não significa puxar, como parece na escrita. Exit significa saída, ok? Parece talvez êxito, alguma coisa assim, mas o significado dela, saída. To pretend significa, então, fingir. Parece pretender, mas não é. O significado real, fingir. To attend significa frequentar, comparecer. Parece atender, mas o significado, frequentar. Prejudice, lembra a palavra prejuízo, mas o significado correto é preconceito. Polis é política, parece polícia, mas não é. Disgust significa nojo, repugnância, parece desgosto, mas o significado, de fato, nojo, repugnância.
exquisite. Parece esquisito, né? Mas o significado é belo e perfeito. Então, vejam bem, se eu não conhecer alguns falsos cognatos, eu posso me equivocar no texto. Então, é importante que vocês pesquisem, acessem mais listas, né? Nós temos no nosso ambiente virtual algumas listas, mas você pode fazer outras pesquisas e conhecer outras palavras que são falsos cognatos para não ter nenhum tipo de problema de entendimento no texto. Ok, essa foi a revisão, mas agora nós vamos começar a trabalhar com uma estratégia de leitura que, de uma certa forma, a gente já viu, mas que agora vocês vão aprender, de fato, com o nome correto dela e o que significa. Seria a prediction, que significa predizer. Nós temos, durante as nossas aulas, falado dessas estratégias de leituras e até parece repetitivo, mas é importante que você conheça todas essas dicas para que no momento que você se depare com um texto em língua estrangeira, você se sinta seguro e utilize todas essas estratégias para se sair bem, para compreender bem o texto. Então, vamos para o nosso slide ver o que seria prediction. É tentar descobrir antes de ler o texto, no caso, o assunto sugerido. Como é que eu vou empregar essa estratégia, então? Direcione sua atenção para o título, então vou dar uma olhada no título, e para o formato do texto, que a gente já viu que é o quê? É o layout. Olhe atentamente qualquer figura, ilustração e subtítulos que acompanhem o texto. Imagine palavras que provavelmente aparecerão no texto. Vejamos então, nós temos aqui 3 dicas para você fazer antes de ler um texto. O que você vai ter que responder? O que o título sugere? Você nem leu o texto ainda, mas você já vê o título e pensa, o que ele me sugere? De onde você acha que esse texto foi retirado? Então, você acha que esse texto foi retirado de uma revista, de um jornal, de um livro, de um manual? Isso ajuda muito antes da gente ler. Você acha que esse texto é um texto informativo? Ele é uma correspondência? Ele é um texto literário? Uma poesia, um romance? Ele é um texto acadêmico? Ele é um texto técnico, te dá explicações de como utilizar alguma coisa. Ele é um texto jornalístico, é uma notícia, tem uma manchete. Então, de posse desses conhecimentos, nós vamos então agora para um texto. Antes de começar a ler o texto, eu vou primeiro analisar o título. What's a computer? Eu já me deparo com um cognato, uma palavra que se parece na escrita e tem o mesmo significado, computador. Então, eu já vou pensar o quê? Esse texto vai me falar de computador. Eu aciono, então, todo o meu conhecimento sobre computadores, sobre tecnologia, tudo que eu já li antes, já começo a imaginar que palavras vão aparecer aqui no texto. E aí, sim, eu vou para o texto. A computer, olha aqui, is a programmable machine. É uma máquina programável that stores and retrieves data, que armazena dados and performs high-speed logical and mathematical operations, né? E ele tem uma velocidade rápida, uma alta velocidade lógica e matemática, em operações matemáticas. However, no entanto, it's not able to think, não é capaz de pensar. It accepts data and instructions. Então, ele aceita o quê? Dados e instruções as a input, né? Ele aceita isso como um estímulo. And after processing, then it outputs the results. E depois de processar, ele faz o quê? Ele põe para fora os resultados. When we talk about computer, quando nós falamos sobre computadores, we have to consider the hardware and software. Temos que considerar o hardware e o software, que são palavras que a gente não traduz, né? The hardware consists in all of the electronic and mechanical parts. Então, o hardware consiste na toda a parte eletrônica e mecânica that make up a computer system, que forma o sistema do computador. And the software is the collection of data, é a coleção de todos os dados and programs needed to solve problems with a computer. Então, o software é a coleção de dados e programas necessários para o quê? Para resolver problemas com o computador. Vocês viram quantos cognatos
Quantas palavras fáceis de entender? Muito bem. Então, vejam só, quando eu faço uma prediction, as informações que vão me ajudar a pensar sobre o que o texto vai falar são algumas que eu vou colocar para você aqui. Bem, primeiro gostaria de dizer que quando nós lemos um texto e nos deparamos com palavras e expressões novas, a nossa primeira reação é o quê? Tentar descobrir o significado. A partir do quê? Do contexto em que elas se encontram. Para isso, nós utilizamos as pistas fornecidas pelo próprio texto, além das relações e associações com elementos conhecidos que essas palavras suscitam. Essas pistas são as seguintes, vamos ver quais são? Os sons das palavras. Elas são importantes se os sons são parecidos com as palavras em português, né? Se tem rimas, né? As rimas reforçam a probabilidade de ocorrência de determinada palavra em frases feitas, em provérbios, poemas e canções. Então, através dos sons das palavras, eu posso identificar que gênero de texto eu estou lendo. A morfologia, o que seria a morfologia? É a forma, né? A formação das palavras. Prefixos e sufixos, vamos ter uma aula só disso. E a sua posição na oração. Como assim a posição? Se ela é um sujeito, se é um verbo, se ela é predicado, né? Essa posição na frase, na oração, pode indicar a sua classe gramatical, como eu já falei antes, facilitando o quê? O nosso processo de dedução. Sabemos que o processo de dedução, a inferência é muito importante na leitura de textos em língua estrangeiras. O conhecimento dos aspectos gráficos e que mais? E de diferentes tipos de textos aumentam nossa chance de fazer previsões acertadas. Então, um bom leitor em língua portuguesa, ele vai ser um bom leitor em língua inglesa. Uma pessoa que tem acesso a vários tipos de textos em português, quando ele começar a acessar textos em inglês, ele vai ter essa facilidade também. Então, eu gostaria que vocês, a partir de agora, pudessem estar fazendo isso, pesquisando textos diferentes, tentando utilizar essas estratégias de leituras nesses textos que vocês acessarem e vejam se funcionam. Vejam se vocês conseguem entender melhor o texto, se vocês conseguem compreender a ideia geral, se vocês conseguem captar informações específicas no texto e deem um retorno para a gente através do nosso ambiente virtual, o AVA. Um abraço a todos e nos vemos na nossa próxima teleaula.